Vem cá jogar Marrakech! Neste vídeo vou te apresentar minha versão caseira do jogo e quem sabe te inspirar a fazer a sua. Marrakech foi criado em 2007 por Dominique Erhardt e acabou de ser publicado no Brasil pela editora Conclave. Podemos jogar de 2 até 4 jogadores, com idade acima de 6 anos. O tabuleiro é um 7x7, 7 linhas e 7 colunas. Ou seja, 49 casas. No final de cada linha ou coluna há uma seta, sempre apontando para a próxima linha ou coluna. Na versão original, essa continuação é um pouco diferente, conforme essa foto aqui. As casas são ligadas de 2 em 2. Durante o jogo, o tabuleiro será coberto por tapetes. Cada tapete cobre exatamente 2 quadrados do tabuleiro. As casas quadradas que desenhei no meu tabuleiro medem 4 centímetros, então os tapetes medem 4 por 8 centímetros. São 15 tapetes de cada uma das 4 cores. Os meus eu fiz com TNT de bolinhas nas cores azul, preta, vermelha e bege. Para quem não sabe, TNT significa tecido não tecido e é muito usado como toalha de mesa em festinhas infantis. Eu escolhi esse material pois é barato, leve, fininho e o melhor de tudo, não desfia ao ser cortado. Para caminhar no tabuleiro representando o vendedor de tapetes, fiz uma botinha com massa de biscuit. E ela anda conforme o número tirado no dado. Então precisaremos de um dado de 6 lados. Vou usar meu lindo dado personalizado. Vem cá jogar! No jogo original, os valores do dado vão de 1 até 4 e no lugar do 5 e do 6 se repetem os valores 2 e 3. Podemos então assumir que o 5 vale 2 e que o 6 vale 3, sempre subtraindo 3 desses valores. E por último, temos o dinheirinho do jogo, chamados de dirhams. São 20 pecinhas com valor 1 e 20 pecinhas com valor 5. Valor 1 as pequenininhas azuis, valor 5 essas aqui pretas. Ah, me esqueci de falar que esse jogo também aparece no anime Houkago Saikoro Club. Se ainda não assistiu, vale a pena procurar, pois enquanto o enredo é desenvolvido, são mostrados vários jogos de tabuleiro. Aqui no canal já apresentei o jogo Kakerlaken, adaptado para as cartas do Uno, que também aparece nesse anime. Componentes apresentados, agora as regras. Começando pelo objetivo do jogo Marrakech, que é terminar o jogo com a maior fortuna, formada pelos dirhams e pelos tapetes expostos e visíveis no tabuleiro. Vamos ver como conseguir essa façanha? O tabuleiro começa vazio e o vendedor é colocado no centro. Cada jogador escolhe uma cor de tapete. Para 4 jogadores, cada um recebe 12 tapetes, sempre da mesma cor. Para 3 jogadores, cada um recebe 15 tapetes. E para 2 jogadores, cada um escolhe 2 cores de tapete e fica com 12 de cada. E essas 2 cores devem ficar misturadas, pois serão colocadas na ordem em que estiverem na pilha. Vou simular aqui pedaços de uma partida com 4 jogadores, então cada um recebe 12 tapetes. Os tapetes de cada cor que sobram não serão usados nessa partida. Cada jogador também recebe dinheirinho, são 5 de valor 1 e 5 de valor 5, totalizando 30 dirhams. Vamos começar pelo jogador preto, tudo é muito simples. Na sua vez o jogador escolhe em qual direção vai andar, então ele pega o vendedor e pode deixar do lado que está, virar para a esquerda ou para a direita. O que ele não pode é virar para trás. O preto decide virar o vendedor para este lado. Em seguida, ele lança o dado. O valor que cair é o valor que ele vai andar. Lembrando, se cair 5, ele anda só 2 e se cair 6, ele anda 3. Caiu 2 aqui. 1, 2. Se a casa onde o vendedor parar estiver vazia, que é o que acontece no começo do jogo, é a hora de colocar um de seus tapetes. O tapete sempre deve ser colocado com um de seus lados encostado na casa na qual parou o vendedor. Nessa jogada, aqui parou o vendedor, poderia ser assim o tapete, assim, aqui do lado, aqui, aqui, aqui na frente, viradinho, aqui, desse lado, ou seja, um pedaço do tapete, não importa qual, tem que estar adjacente na casinha onde está o vendedor. Ele vai colocar o tapete assim.
Mas se a casa na qual parou o vendedor estivesse ocupada com o tapete de qualquer adversário, o jogador primeiro deveria pagar para o adversário antes de colocar seu tapete. Vamos ver isso no decorrer do jogo. O turno acaba, é a vez do próximo jogador. O jogo todo acontece em sentido horário, então é o azul. Primeira coisa que ele faz, decide para que lado vai andar o vendedor. Ele quer andar, virou 90 graus aqui. Decidiu o lado, joga o dado. Tirou 4, então ele vai andar 4 casas. 1, 2, 3. A quarta casa ele sairia do tabuleiro, mas a setinha aqui indica que ele tem que fazer o retorno e vir para cá. 4, sendo que a setinha não conta como caminhar. O vendedor caiu numa casa vazia, o azul vai colocar um tapete. Ele vai colocar aqui. Próximo jogador é o bege. Vai girar o vendedor para cá. Joga o dado. Tirou 1, anda 1 e vai colocar um tapete. O tapete pode e deve ser colocado cobrindo os tapetes do adversário, pois no final do jogo quem tiver mais tapetes à mostra ganha mais pontos. Nessa posição da botinha, o tapete poderia ser colocado aqui. Ou aqui fica melhor, pois ele tampa metade do tapete azul. Neste exemplo, ele não pode, mas supondo que a botinha tenha parado aqui, ele não pode cobrir totalmente o tapete do adversário em uma única jogada. Sempre só metade. Colocou o tapete, vez do próximo. O vermelho vai girar a bota para cá. Vai jogar o dado. 4. 1, 2, 3, 4. Caiu aqui, vai colocar um tapete. De novo, ele não pode cobrir totalmente o preto, mas ele pode cobrir um pedaço. Ele escolhe cobrir este pedaço aqui. O jogador preto vai girar o vendedor para cá e vai jogar o dado. Tirou 6, lembra? 6 menos 3 é 3 que ele tem que andar. Então, vai andar 1, virou aqui 2, 3. Vai pegar um tapete e vai colocar aqui em volta. Ele vai colocar aqui, cobrindo o azul. Repare, o azul vai ficar todinho coberto, porém não foi na mesma jogada, então não tem problema. Pode cobrir metade por vez. Vez agora do azul, ele não vai movimentar o vendedor, quer andar para este lado. Jogou o dado e tirou 1. Ele vai andar 1. Ele caiu numa casa ocupada por um tapete do adversário. Vai ter que pagar dinheiro. Vamos ver quanto ele paga. Para cada casa adjacente da mesma cor de tapete, ele deve pagar 1 dirham. Então, aqui ele tem 1, 2, 3 casinhas que estão adjacentes. Se por acaso o preto tivesse um tapetinho aqui, não valeria, pois não está adjacente, está de quina. Então, o azul vai pagar 3 para o preto. 3 dinheirinhos para o preto. E agora sim ele pode pôr seu tapete. Ele vai aproveitar e vai cobrir este pedaço do preto e ainda separando as cores do preto em 2 blocos. O jogo todo acontece dessa forma. Vira o vendedor, joga o dado, caminha, caiu no tapete adversário, paga, coloca o seu tapete, passa a vez para o outro. E ele vai acabar quando todos os tapetinhos acabarem. Então essa é a nossa última rodada. É a vez do preto, ele vai deixar o vendedor desse lado mesmo. Joga o dado, tirou 1, caiu no vermelho, tem 3 quadradinhos vermelhos aqui. Então ele paga 3 para o vermelho e coloca seu tapetinho. Ele vai colocar assim. Vez do azul. O azul vai girar para cá e torcer para tirar 3. Tirou 3, deu sorte. Vai andar 3. 1, 2, 3. Vai colocar seu último tapetinho aqui. Vez do bege. Ele vai girar para cá. Joga o dado, tirou 5. 5 equivale a 2. 1, 2. Caiu no preto. 2 quadradinhos consecutivos, paga 2 para o preto. E coloca seu último tapetinho, cobrindo um azul. Vermelho. Vai girar para cá, está com medo. Jogou o dado, tirou 4. 1, 2, a setinha, 3, 4, caiu aqui em cima do azul.
1, 2, 3, 4 quadradinhos consecutivos do azul. Então o vermelho paga 4 para o azul. E coloca seu tapetinho. Vai colocar aqui, tampando um azul e um preto. Depois que todos os tapetes forem colocados, começa a fase de pontuação para ver quem será o ganhador. Cada quadradinho, ou seja, metade de um tapete que estiver aparente, vale 1 ponto. Então vamos ver aqui primeiro o preto, nosso primeiro jogador. Quantos tapetinhos aparentes ele tem? Um quadradinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 pontos de tapete. E quanto que ele tem de moedinha? Cada uma dessas vale 5, lembra? 10, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Com mais 8, 48. Vamos ver o azul? Quantos tapetinhos ele tem à mostra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10, 20, 30, 41. O azul fez 41. E o bege? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 com 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. E por último, o vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 10, 21, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Aqui nesse nosso exemplo, o preto foi o campeão, 48 pontos. Mas se houver empate, ganha quem tiver o maior valor de dinheirinhos, de dirhams. Se ainda continuar empatado, os jogadores dividem a vitória. Existe uma variação do jogo que diz que o lado para o qual o vendedor vai caminhar é sempre determinado pelo jogador anterior. Ou seja, no final de sua jogada, você vira o vendedor e o próximo jogador já começa lançando o dado. Eu gosto muito desse jogo e ele faz sucesso em todo lugar que eu apresento. Minha versão caseira já existe desde 2016. Na primeira vez, os tapetes foram feitos de papel colorido e jogamos bastante em família. Já na oficina com os professores, também em 2016, fiz os tapetes em TNT. Também já usei nas oficinas de jogos com idosos e fluiu super bem. Mas nela não considerei o dinheirinho do jogo e o dado tinha exatamente o valor de suas faces. E olha essa imagem aqui que achei na internet, ficou incrível esses tapetes gigantes. Já pensou jogar assim na escola ou em uma reunião com os amigos? Espero que você tenha gostado e que compartilhe este vídeo com seus amigos. Na próxima semana trago mais novidades e não se esqueça do mais importante, divirta-se e obrigada por assistir!